Vivemos uma sociedade que obriga as pessoas a pedir desculpa e outras pessoas a perdoar. Mas a gente acaba fazendo isso tanto por obrigação que essas palavras perdem qualquer sentido e qualquer significado. Então vamos pensar um pouco mais sobre isso? Então já aproveita e me conta aqui embaixo se você já teve que pedir desculpa ou que perdoar alguém sem ter a menor vontade, porque eu vou confessar que isso com certeza já aconteceu comigo. Então, para começar essa conversa, eu quero falar do que significa culpa. Eu vou ler aqui embaixo para a gente ler certinho a definição do dicionário. E é responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa, dano real ou sentido como dano. Mas o que acontece quando o que foi perdido não é tão objetivo, né? Eu não quebrei um vaso e aí eu tenho que comprar outro, né? Isso começa a ser muito subjetivo de quem é exatamente a culpa quando, por exemplo, acontece o desentendimento ou até a forma de reparação começa a ser mais complexa. Isso implica necessariamente numa construção de impasses, de dilemas e entravamentos que deixam as soluções muito mais complexas. E aí a gente precisa entender o que significa o desculpa. Não só mais aquele desculpa que a sua mãe vira e fala desculpa pro seu amiguinho, tem que falar desculpa, mas um desculpa real. Ele é muito mais próximo de um eu sinto muito por você ter se sentido dessa forma, ou de uma admissão de culpa real, ou de sentir que o outro foi ofendido é legítimo. Por isso que pedir desculpa por algo que você não se sente culpado é inútil. Porque é exatamente isso que é a palavra desculpa. E aí vamos pensar, né? O que você deseja quando você pede desculpa a uma pessoa? Será que você não quer mais lidar com o erro ou com a consequência? Será que você não quer mais que aquela outra pessoa fique chateada com você? Ou até que você não quer mais reparar ou arrumar, consertar aquilo que aconteceu? E aí tem duas coisas, né? Pode ser que você realmente não queira, mesmo culpado, você tenha feito aquilo de propósito, ou porque você achou que estava certo, ou por um monte de motivos você não acha que aquilo está errado e tudo bem. Mas o problema é quando a gente pede um desculpa obrigado e aí a gente espera que o outro se cale e que o problema suma. Isso é errado ou até complicado ou controverso porque isso condiciona o outro a sempre perdoar. Ele é obrigado. E aí o que acontece? Você pediu uma desculpa só para calar o outro, ele não se cala, ele continua chateado ou magoado, e aí você fica com mais raiva. Mas eu pedi desculpa, ele tem que me perdoar. Mas não, ele não tem. Até porque o perdão, né? Na nossa sociedade tem uma coisa tão de religioso, de iluminado, de divino, sabe? Uma coisa como um manto, né? Eu te perdoo, né? Quase como, nossa, não tá tudo bem, fica tranquilo de boa, mas sabe? Tá limpo pro seu lado, é como se você não tivesse errado. Mas muito provavelmente você errou sim. Mas então vamos pensar o que significa perdão. E de novo vou ler aqui no dicionário. Um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Porque quando a gente está obrigando ela e ficando puto porque ela não te perdoou, é como se você acreditasse que você soubesse mais sobre o sentimento do outro do que ele mesmo. Então eu estou legislando que você não tem o direito de ficar chateado comigo, de ficar triste de mim, ou de se afastar, ou de ficar com raiva, ou de qualquer outra consequência ou pensamento que venha com isso. Porque aquela pessoa que está magoada é a única que tem direito de saber o que ela sente. É a única que tem acesso a isso para saber o quanto isso ainda é uma questão para ela ou não mais. Tá, Camila, mas agora e se eu quiser pedir desculpa de verdade? O que eu preciso? Bom,
Então vamos começar por 3 coisas. A primeira delas é exatamente isso, a verdade. É realmente acreditar que você errou, que o outro tem o direito de estar chateado, de que eu sinto muito do que aquilo tem acontecido, de que tenha alcançado tal consequência. Mas é real, eu percebo uma necessidade de dizer isso. Segundo, oferecer formas de reparação, de conserto, de como é que você arruma esse problema que você causou. Como é que a gente pode consertar? Quais são as soluções? Quais são as possibilidades? Né? Ou a gente pode, talvez a gente não possa consertar porque não é algo real, mas talvez a gente possa explicar para a pessoa um pouco mais o porquê que a gente fez isso, conversar com as outras pessoas envolvidas. Eu posso tentar prometer que eu vou tentar não fazer de novo, que eu vou tentar aprender, né? Como é que a gente pode preencher um pouco, ocupar esse lugar daquilo que foi danificado? Ela tá tomando banho. 3. Assumir a responsabilidade. Então quer dizer que o outro se afastou, tudo bem. O outro tá bravo, tudo bem. A consequência é eu perder algo também, tudo bem. Vamos esperar, vamos ter calma e vamos lidar com as consequências nos nossos atos. Camila, mas se ele não quiser me perdoar, o direito é dele. Deixa ele não te perdoar, gente. Ele não precisa te perdoar. Mas e se sou eu que cliquei nesse vídeo porque eu tenho uma mágoa, um rancor, eu não consigo perdoar o meu pai, o meu ex-namorado, uma amiga minha, e eu estou precisando me livrar dessa raiva? Tá, primeiro a gente precisa definir isso. Será que você precisa? Será que isso faz mal para você? Então tá bom, vamos supor que isso faz. E aí a gente precisa entender que os sentimentos sempre comunicam algo importante do que está acontecendo aí dentro. E se esse assunto, por exemplo, toda hora vem à cabeça, ou se essa raiva e mágoa é tão grande para isso perdurar, é porque algo não foi resolvido, né? E aí a gente provavelmente está falando de algo mais psicológico do que algo material. O que será que falta entender? Com quem será que falta conversar? Como que isso pode ser mais claro, mais tranquilo? Como é que a gente pode ressignificar aquilo que te aconteceu? E muitas vezes você pode até desculpar, mas não quer dizer que você vai esquecer que aquilo aconteceu, porque muitas vezes é alguma coisa que te marca bastante e que vai deixar a sua mente diferente depois daquilo que aconteceu. Então, se você quer mesmo se livrar disso, a gente pode procurar ativamente falar com essas pessoas e mostrar formas do quanto elas podem reparar ou te garantir alguma tranquilidade de novo. Ou se isso for um pouco mais complexo, é para você procurar um psicólogo para conseguir falar mais disso, para ele poder ouvir e estar de fora dessa conversa e conseguir te ajudar a compreender tudo o que aconteceu com você. Então, espero que agora você consiga usar essas palavras com o real significado delas e só pedir desculpa e perdoar alguém quando realmente fizer sentido com o seu corpo, com os seus sentimentos, com a sua história e com tudo que vai gerar depois que isso acontecer. Já aproveita, se você gostou desse vídeo, curte para mais gente ter acesso a esse vídeo. Aproveita e se inscreve aqui no canal para ter acesso a todos os vídeos do canal. Um beijo e tchau!